Bom dia, pessoal. Me chamo Nívia, sou daqui da Universidade Unirb Patamares, Salvador. A minha equipe ficou responsável pelo tema edição de genética. Minha equipe é composta por Débora da Cunha, Juliana Bastos e por mim, Nívia Andrade. E o nosso orientador, nosso docente, é o senhor Rodrigo Anselmo. Vou falar um pouco sobre a edição, da genética. Foi o artigo que analisa discussões sobre edições genéticas humanas que foi encontrada em artigos científicos de declarações institucionais e proferidas no International Summit on Gene Editing realizado em 2015. Ele teve o objetivo, na verdade, de explicar sobre alguns artigos favoráveis e contra algumas contradições, na modificação do DNA, que terminou na genética desenvolvendo novas terapêuticas, alguns organismos, e buscando alguns conteúdos de alimentos transgênicos, entre outras aplicações também. Determinar alguns riscos da tecnologia e com isso o artigo analisa criticamente os discursos científicos sobre o tema, buscando evidenciar as estratégias argumentativas presentes nos diabetes. A edição genética tem algumas das suas características técnicas, que são as técnicas de edição genética, que tem sido desenvolvida na década de 90, que teve alguns autores, na verdade, na Revolução do Campo, na sua biotecnologia, tendo a capacidade do processo de edição, que ocorre em duas fases principais. A primeira, que é o reconhecimento de clivagem do DNA, e em seguida no reparo da molécula. E uma vez selecionados, os nucleotídeos são geradas as chamadas quebras de dupla fita. O segundo mecanismo, que é o HDR, ela é utilizada em moldes templates para regenerar quebra de dupla fita. Os cientistas também podem inserir as células moldes de DNA externos junto com as ferramentas de edição. Tendo também, o conhecimento dos mecanismos de HEJ, que ela estuda, na verdade, a extremidade dos trechos de clivados da molécula de DNA, que é considerado útil quando se busca a saliência e a ação dos genes. Há algumas aplicações, que é o desenvolvimento de técnicas de edição que abre o campo para as modificações de genoma de toda a sorte dos seres vivos, fazendo também como tratamento de doenças, pesquisas biomédicas como base, agropecuária e ciências ambientais. Entre outros benefícios também principais, é de extrema importância também os tratamentos das doenças genéticas e celulares, onde vem bem discutindo sobre
essas informações no nosso artigo. Entre os benefícios, né, como eu já tinha dito, os tratamentos de doença que está aperfeiçoando de terapias genéticas e celulares, e por fim o avanço no campo da ciência da vida, que confere o poder de não somente tratar de doenças, mas potencializar a capacidade humanas, né? Como a cognição, a performance física e longevidade. Também vem a gente explicando a controvérsias dos artigos científicos de acordo com Kressis e Cyranowski, as revistas, né, Naruto e Science, que se recusaram a publicar o experimento de Ungard, considerando-se inadmissível o ponto de vista dos éticos. Algumas controvérsias que a gente obteve nesse artigo foi que no artigo intitulado de Donnet Rumgens Leaf, publicado pela Nature de Edvard Lamp e os colaboradores declararam que a edição genética de células somáticas promissoras, ferramentas terapêuticas, mas que os riscos da edição de células germinativas tornaria esta uma última perigosa e eticamente inaceitável. E aí, com isso, a gente também teve que, no artigo explica que teve que assumir a posição de defesa radical das técnicas através de Julian Savulescu e os colaboradores afirmam que experimentou de edições em embriões não somente são necessários, mas imperativos na moral. Segundo esses autores, as biters do engajetamento. E o que se ocorreu nessas controvérsias e algumas declarações da nossa instituição. O tema também tem sido discutido em declarações e relatórios produzidos com instituições de pesquisa e em abril de 2015 através de Francis Collins. Para a Unesco, o genoma humano subjacente à unidade fundamental de todos os membros da família humana, configurando a herança da humanidade, e terminou admitindo, né, também os experimentos em células germinativas em humanas, condicionando sua execução, tendo a disponibilidade de dados de pré-clínicos sobre os riscos e os benefícios do procedimento à saúde do paciente, o uso restrito das técnicas para prevenir a doença. Os controvérsias no internacional sobre o estudo de Summit Ondigene, que ao longo dos 3 dias de diabetes, as expectativas relevaram pontos comuns e divergências. Esses pontos, né, podem ser agrupados em 3 êxitos temáticos. E o primeiro é os aspectos de técnicos e aplicações de edição genética humana. A segunda, suas implicações técnicas, legais e sociais, mecanismos para a sua regulação e a sua governança.
Então, foram esses três pontos, né, temáticos que a gente obteve nessa controvérsias. Na análise de controvérsias, a gente vem falando um pouco sobre sua edição genética. O que é que se ocorre? No artigo fala que se é fundamental para a premissa de segundo, a qual a linguagem é prática e social. Isso significa que compreende o discurso como ação coletiva capaz de intervir sobre o mundo, transformando o campo de realidades possíveis, e sendo que o principal é determinar que as ações preventivas sejam tomadas em relação às tecnologias cujo os efeitos para a vida humana e o meio ambiente não são completamente conhecidos. E por fim, a nossa consideração final é que o nosso trabalho ele vem, na verdade, buscar, né, e explicar e fazer a gente um pouco refletir sobre as controvérsias relacionadas à edição genética humana, que constataram-se as reações distintas, né, de alguns estabelecimentos intelectual referente à compreensão, ao manejo e à comunicação de riscos e benefícios na modificação do DNA. Principalmente, né, o nosso artigo ele é direcionado mais aos diabéticos, né, que é os debates, né, que fala mais dos debates avaliados que ocorreram em plataformas diversas, como os artigos científicos, declarações de instituições e algumas conferências. E essa análise evidenciou em 4 aspectos principais, que esses aspectos principais foram uma central, né, na verdade, de noções de risco do modo de compreender e regular o desenvolvimento científico na atualidade. Tendo, assim, análise de risco na genética humana, como é o ponto central da gente, né? Que é o que o artigo vem evidenciando e falando que, em terceiro lugar, a Unesco tem a edição celular germinativa humana, que terminou ocorrendo o essencialismo genético e considerando o DNA como base de deontológico na humanidade. E por fim, esse é o nosso trabalho, que fala um pouco sobre a edição genética, e espero que vocês tenham entendido um pouco. Obrigada e bom dia.